Amigas e amigos, fãs do rádio, fãs das histórias que nós temos contado aqui, seja em podcast, seja em áudio e vídeo, nos nossos canais do Facebook, do YouTube e também do Instagram, hoje é um dia extremamente gostoso para mim. Acho que vocês vão gostar também e vão entender por que eu estou dizendo isso. Eu trabalhei com ele há muito tempo e eu sempre achei um garoto, diria minha mãe, espevitado. O cara não ficava parado um minuto e ele passava essa energia para os ouvintes. O horário dele foi líder de audiência durante muito tempo, até que ele resolveu mudar de caminho e fazer outras coisas. Tudo isso nós vamos conversar com ele hoje, vamos saber. Mas é com muita alegria, depois de muitas tentativas, porque ele é uma pessoa ocupada, ele também vai contar por quê, que eu trago aqui um rapaz que com certeza vocês não sabem quem é se eu disser Hamilton Vesce Teodoro. Quando a gente paga cachê, quando a gente autoriza hora extra, essas coisas, a gente passa pelo nome real, nome de batismo e tal. Mas ele é conhecido como um dos maiores DJs desse país, já bateu recordes. Vem correndo aqui para a tela, Banana. Que é isso? Que é isso? Que satisfação mais uma vez, hein? Revê-lo, que história. O Rádio 100, Luiz Fernando Maglioca, que seria uma carroça hoje em dia, estaria no disco. Sei lá. Eu acho que eu já fiz a minha parte, Banana, sinceramente. Hoje o que me cabe é fazer esse rescaldo no sentido da memória. Porque como o digital deve ficar, se ele não ficar, vem alguma coisa que substitui, mas ele não é de ser apagado como a fita, né? A fita perdeu o seu sentido de ser, a não ser como relíquia, porque hoje você não tem mais os aparelhos para rodar e tal, mas o digital é uma coisa que veio para ficar, e ainda que ele evolua, ele vai conseguir mostrar para os pósteros, para os seus filhos e seus netos, e quem sabe para uma outra geração, quem foi o Banana, né? Há registros já em vídeo digitalizados, então é isso que a gente vai continuar fazendo, e hoje eu repito com muita alegria, porque você foi um grande colega e é uma pessoa que eu respeito, porque você faz um rádio com amor, com tesão, sabe? E isso que é importante. O rádio eu gosto daquilo que eu faço, é isso aí. Eu gosto daquilo que eu faço. Então, mas eu não esqueço. Eu não esqueço uma vez, Luiz Fernando, na Bandeirantes FM, eu lembro que eu precisava de alguma coisa, gravar alguma coisa, e você era, eu acho que era o diretor da AM. E você tinha aquele material representante da Valentino, uns CDs assim com trilhas e tal, e você me emprestou, você me cedeu um CD que tinha umas falas gringas. Eu achei espetacular, e eu nunca esqueço isso na minha vida. Você é uma pessoa que... Você tem o mesmo CD ainda, eu acredito nisso, eu acredito. Naquele tempo, era assim, eu estava começando a me interessar por trilhas e efeitos sonoros no sentido já digital, né? Antes disso, eu já tinha usado muita coisa e já tinha comprado algumas para poder utilizar, e numa das minhas viagens ao exterior, eu descobri que existiam CDs prontos com contagem regressiva, com o 10º colocado, depois o 8º colocado para os hit parades, essas coisas todas prontas. A plástica renovada da época, a plástica renovada que ajudava a deixar a rádio muito bem escutada, para ouvir, né? Era muito gostoso. Era legal, era coisa de fora, então a gente sempre gostou e sempre valorizou o que os gringos faziam, não é? Por que não? Então a gente trazia essas coisas para embelezar o trabalho. E eu tenho... Um dia eu ainda te mostro aí qual foi o disco. Se eu tivesse preparado para isso, eu tinha ido lá no nosso acervo. Mas, de qualquer maneira, você já começou me lembrando de uma coisa extremamente gostosa. Eu tenho um sonoplasta lá dentro. Se ele não é frustrado, ele pelo menos, de vez em quando, ele aparece e dá uns pitacos de embalagem. É uma das coisas mais legais do rádio e eu gosto muito. Banana, você nasceu Hamilton Vesce Teodoro. Em que cidade, em que estado e quando é que você se conheceu locutor de rádio? Ou alguém que queria subir no palco, fazer alguma coisa? Como é que foi esse começo? Nasci em São Paulo, sou paulistano,
São Paulo mesmo, no bairro do Ipiranga, da Rua Agostinho Gomes. Isso eu não esqueço, porque na Rua Agostinho Gomes. Eu não esqueço que o meu pai sempre comentava, né? E o início em casa eu gostava muito, quando eu era moleque, eu nas férias, eu tinha 16, 15 para 16, 17, eu ia nas minhas férias para Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto tinha o meu tio, que ele tinha uma casa noturna. Ele tinha uma discoteca. E eu, como moleque, 16 anos, comecei a frequentar quando estava em férias. Eu achava aquela época espetacular musicalmente. Foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo meio, né? Por música, vendo aquele ritmo, as pessoas dançando na pista. Aquela época disco mesmo, né? Dana Summer era o auge, né? Sylvester era o auge. Então, e o meu tio fazia muita propaganda em rádio. Eu começava a frequentar as rádios onde ele colocava o comercial dele para poder, né, divulgar à noite, né? E eu comecei a frequentar o rádio. Então, eu via como que funcionava o Edmir Rabelo, eu via aquele pessoal lá em Ribeirão Preto isso, tá? Em Ribeirão Preto. A casa chamava-se Skate, parece nome para patinação, né, de roller, né? Mas era uma boate legal pra caramba da época. E eu frequentava, amava aquilo, comecei a estar em rádios, conhecer o meio do rádio. Só que eu estudava em São Paulo, eu nem imaginava que eu partiria para o rádio. Eu queria ser astronauta, eu queria ser piloto de jato, né? Eu cheguei a estudar Senai, eu sou formado em tornearia mecânica, desenho mecânico, né? E nessas minhas férias, quando eu voltava a Ribeirão Preto, nossa, teve um dia que eu pegava uns discos na discoteca do meu tio e depois eu gravava para poder curtir no carro. Isso já com quase 18 anos, né? Sempre nesse ir e vir São Paulo, Ribeirão Preto, né? Os discos eram em vinil e a gravação do carro era em fita cassete, é isso? Fita cassete, isso. Só para TKR. lembrar para essa moçada que está vendo a gente agora, que não fala como é que o cara gravava e punha no carro? Ah, o pendrive. Não tinha ainda. Não, isso não existia, não. Pegava o disco, gravava fita cassete para poder curtir no carro aquilo que eu escutava e gostava pra caramba, para poder curtir, ficar à vontade. E um certo dia eu estava de chinelo, bermuda, camiseta, aquelas camisetas Hering, não sei se eu posso até falar, mas era com a linha assim aberta, aquelas coisas de antigamente, né? Com os disquinhos embaixo do braço. E eu indo para casa da minha avó almoçar, eu passei em frente a uma rádio chamada Cultura, em Ribeirão Preto, né? Era brasiliense, Cultura brasiliense, um negócio assim. Olhei assim, a rádio, uma escadaria bem de madeira, né? Uma coisinha bem simples. Do nada, eu entrei na rádio. Falei, eu vim fazer um teste aqui. Eu conversei com o dono da rádio. Era um moleque também, não era nada envelhecido em Tonéis de Carvalho. Era um molecão. Falou, vamos lá, quem é você primeiro? Eu sou Hamilton Vessi Teodoro. Falou, você é da família Vessi, então a família Vessi em Ribeirão Preto, e Cravinhos também, que tem a prefeitura, a parte da prefeitura, mexe com política e tal, era conhecida. Então ele me tratou muito bem, né? E eu fiz um teste qualquer coisa de teste, foi, lê a programação aí, desanuncia aí, lê uma notícia tal, né? Isso. E foi legal. Ele chegou para mim e falou assim, olha, legal, cara, gostei, mas é o seguinte, se você tiver a fim de trabalhar no rádio, eu te dou um emprego, mas eu estou vendendo essa rádio. Eu falei, nossa, e como é que eu vou fazer? Mas eu tenho uma rádio em Franca. Se você quiser trabalhar, esse emprego em Franca nessa rádio é sua. Eu falei, tá bom. Voltei para São Paulo, eu havia completado 18 anos, então eu fui fazer, eu falei para ele assim, olha, eu preciso voltar a São Paulo porque eu preciso fazer o serviço militar, né? O meu telefone não para aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Aí eu conversei com meu pai e falei, pai, eu preciso ver o que eu vou fazer, se eu vou fazer o serviço militar aqui em São Paulo, eu tenho que fazer aquelas coisas obrigatórias, né? Então, no certificado para aptidão, eu coloquei tudo que era do Rambo. Tanque de guerra,
tiro, metralhadora, aquelas coisas para Rambo mesmo, Rambo, programado para matar. Eu caí no 4º Batalhão de Infantaria Blindada, em Quitaúna. Então, eu fui para Quitaúna, e em Quitaúna eu servia no refeitório o feijão, o arroz, eu colocava para a rapaziada. Fiquei lá um mês, nem um mês. Aí eu fui dispensado por excesso de contingente, tá? Aí foi onde eu liguei para Franca, para o dono desta rádio, a Rádio Hertz de Franca, né? O nome é Hertz, né? E eu fui para lá, fui morar lá. Eu larguei tudo que eu tinha em São Paulo, a mordomia, a roupa, a comida do meu pai, o carinho da minha família, e fui seguir a minha vida. Minha mãe achava que era uma loucura, meu pai também. Pô, você tem que estudar, você tem que ser médico, aquelas coisas, tal, fazer uma coisa bacana. Fazer rádio? Falei, pai, é isso que eu quero. Eu larguei São Paulo, fui para Franca, eu morei na casinha atrás. A rádio era um complexo que tinha o transmissor, era uma casa independente, onde tinha os estúdios, né, e a parte administrativa. E eu cheguei a morar onde tinha o transmissor, num quarto do lado do transmissor. Então eu passei na Rádio Hertz a dormir num colchão, o meu armário era a minha mala, eu comia arroz e ovo. Durante 6 meses na minha vida, eu comia só arroz e ovo. Situação precária, né? O começo é difícil, né? Cheguei a passar fome e eu não reclamava, né? Não reclamava. Ainda tinha um contato com o pessoal lá de Ribeirão Preto, onde eles mandavam músicas bacanas lá para a Rádio de Franca, para a gente poder tocar também. E eu ficava louco com isso, né? Achei espetacular e fui. E assim começou, né? Esse é o meu início. Você quer que eu siga? Eu vou contando o filme. Não. Vamos picotando aí aos poucos. É muito incrível a gente ver como as pessoas... Porque eu já estou conversando com alguns colegas nossos, e cada um tem um jeito de começar a vida. Um, porque lá na escola alguém falou, você tem voz grave e tal. Você não faz parte do grupo do vozeirão, da voz grave, mas você tem um timbre extremamente agradável. Ele não é agressivo, ele não é agudo, apesar de ter metal, né? Mas a conversa, e o rádio é isso, não é a voz bonita, não é só a voz grave, não é o vozeirão de antigamente, é aquela que transmite uma coisa gostosa quando você está ouvindo, e o conteúdo é importante também. Então você fica, porque você tem ali uma companhia agradável e alguém falando coisas gostosas e tal. Eu só ia fazer uma perguntinha na hora, só não quis interromper. Mas sabe que é o seguinte, eu comecei no rádio em São Paulo, depois que eu fui sair de Franca, que eu fui para São Paulo, o rádio em São Paulo, ele era vozeirão. Era a transição, isso. Pelo amor de Deus, eu não esqueço isso jamais na minha cabeça, ela vem como um filme. Eu trocando de horário com Marcelo Zamarian, falecido já, vozeirão, com Fernando Leonel, o que fazia Holiday on Ice, né? Fazer os comerciais do Holiday, o Fernando Leonel, uma pessoa fantástica, muito louca, né? Aquele vozeirão com um grave que te empurrava de tão bonito. Eu ficava olhando assim para as pessoas conversando de frente, assim, ele empurrava com o grave, eu achava espetacular, eu calava a boca. E trocar de horário naquela época, tinha sempre uma conversa entre o que estava chegando e o que estava saindo. A passagem. Eu evitava, para não passar vergonha em cima desse pessoal com vozeirão. Falou, Hamilton. Tchau, bem de longe. Tchau. Estava separando os cartuchos ainda lá no fundo, né? Eu ia perguntar se você foi dispensado por excesso de contingente ou por excesso de energia. E, de repente, você estava pondo fogo lá no paiol e os caras falaram, olha, melhor deixar ele embora. Não, foi excesso de contingência mesmo. E foi dispensado por isso mesmo. Eu só brinquei porque a sua energia é sempre contagiante e você está sempre ligado, né? Daqui a pouco nós vamos falar daquela ligação de 4 dias que quase não deu para desligar. Mas vamos lá. Então, você acabou de comentar uma coisa curiosa. Quando a Jovem Pan
trouxe o Zamarian para São Paulo e começou a fazer a sequência do seu trabalho, que já tinha sido iniciado lá em 1981, no dia 25 de setembro, dia do rádio, com um grupo que, a princípio, era o grupo que era conhecido como sendo o que fundou a Rádio Cidade, aqui em São Paulo, ou que iniciou os trabalhos da Rádio Cidade. Mas a tônica da Rádio Cidade não era vozeirão, né? Era a gente que conversava. É a comunicação, não é locução. Comunicação. Esse era o diferencial da cidade quando ela veio para São Paulo e quando ela estreou no Rio também. Agora, curiosamente, a substituição de alguns dos elementos da rádio Jovem Pan FM, logo no começo, quando passou a ter a substituição, vieram pessoas com vozeirão, que não era o hábito do FM, mas era aquela transição, era a voz dos AMs, ou seja, de quem havia trabalhado em AM, estava passando para o FM. Então, ainda calhava de aparecer vozeirão, mas não era a tônica, né? E se você ficou sem graça, é porque você também admirava aqueles, e como eu fui gongado num exame, num teste de locução, porque o cara falou, você não tem voz grossa, você não pensa em trabalhar em rádio que não dá certo. Eu, como ariano e teimoso, resolvi continuar. Falei, ariano também, né? Mais um ariano. Mais um ariano. Foi de 13 de abril com muita alegria. Você é de março, 25 de março. 25 de março. Isso. Mas não tem que discutir. Vencedores, desculpem os outros participantes de outros ciclos. Vencedores como Charles Chaplin, eu não vou falar do Hitler, que pega mal, não vou falar do Mussolini, que também não pega mal, mas são pessoas que, de alguma maneira, também nasceram sob o signo de Áries e acabaram mandando... Ô, Luiz, é o seguinte, eu já cheguei, quando depois de um certo tempo no rádio, eu cheguei a fazer um teste numa rádio em Campinas. Eu não vou citar o nome da pessoa e nem a rádio, mas eu escutei dessa pessoa que é conhecida no meio. Ela chegou para mim e falou assim, olha, muda de profissão, porque essa não é a tua profissão. Essa não é a tua profissão. E depois depois de 3 meses, eu estava falando na Bandeirantes FM, que a torre era ainda no Pico do Jaraguá, e pegava em Campinas. E essa pessoa foi até a rádio saber quem era, e era eu. E essa pessoa precisou dar uma rodopiada aí. Uhul! Né? Gostou, né? A gente gosta naquele trabalho. É assim. Eu até relevo, vamos dizer assim, gente que me disse que não serve para isso, porque a visão do cara, às vezes, naquela hora, é muito o objetivo. Você quer fazer locução, que foi o que me levou para o rádio a princípio, o sujeito falou, você não tem voz, e não tenho mesmo, não tenho até hoje. Então, talvez hoje eu pudesse falar no rádio, como pude falar várias vezes, por causa do processo de trabalho em que eu fui metido, mas nunca para pegar um horário de 4 horas e ficar anunciando música. Outra conversa. Não. A voz bem timbrada, ela briga com a voz comum, né? E a minha voz é mais uma, não tem nada de excepcional. Quem ouve sabe que sou eu, quem me conhece sabe que sou eu, mas, enfim, não é aquela voz eufônica, radiofônica e etc, etc. Mas voltando, Hamilton, ou Banana. Hamilton. Eu gosto de chamar de Hamilton, sabe por quê? Sempre, né? Logo de início na minha família, a gente não gostava de apelido e não gostava de pegar. Você imagine que com esse sobrenome, Malhoca, que pouca gente sabe da origem, que é italiano e tal, eu já fui mandioca, maloca, minhoca. Eu assumia tudo isso na escola, mas não dava bola. Ô, Mandioca, vem aqui. Até hoje, o Lélio Márcio Teixeira, que é um grande amigo nosso, conhecidíssimo, grande profissional, ele me chama de Mandiocão e chama isso de uma maneira carinhosa. Eu sou o padrinho dele, de casamento, de um dos vários casamentos, mas tudo bem. Aí, então, nessa brincadeira, a gente deixa passar. Agora, logo no começo,
lá na minha família, o povo falava, ó, não deixa pegar apelido, que depois você vai reclamar a vida inteira. E eu me acostumei a não chamar pelo apelido. Agora, óbvio que se eu falar Hamilton, como eu disse na abertura, ninguém sabe quem é, então a gente tem que falar que é o Hamilton, cujo nome... Então, vamos lá. De onde surgiu este nome artístico, ou apelido, ou seja lá o que for? Eu não... Já está cansado de contar, mas conta mais uma vez. Não. É que não é cansado de contar. É que em Ribeirão Preto, quando eu estava na Clube FM, as pessoas... A milteira bananeira. Eles falavam, a milteira bananeira. Aí, do Amilteira bananeira, virou bananeira. Aí, banana. Foi assim, mas foi em Ribeirão Preto. Foi em Ribeirão Preto isso. Foi mas por que ligaram você à bananeira? Por causa do tamanho? Porque do lado da rádio, da Clube FM em Ribeirão Preto, tinha, e tem até hoje, se eu não me engano, um carro que vende frutas. Então, como todo mundo era moleque na rádio, a gente descia, ficava o dia inteiro dentro da rádio, né? Adorava ficar dentro da rádio, então eu ficava não só o teu horário, você ficava o dia inteiro na rádio. Bom produto. Descíamos, íamos comprar um pouco de fruta e íamos para a rádio de novo. Eu comprava também banana, aquelas coisas tal, e assim virou. E assim foi por isso mesmo. Nada mais pornográfico. Eu já falei que me viram pelado para tirar um sarro, né? Por que banana? Pô, porque me viram pelado, sabe? Então, mas não é, não. Foi uma brincadeira minha. Não, podia ter sido algo de... Foi simplificando. A milteira bananeira, banana. Aí, crazy banana. Depois veio o crazy banana. A milteira, acho que era por causa da cartucheira, talvez, não sei. Alguma coisa... É difícil. Era um modo carinhoso do pessoal que me tratava lá. Pô, milteira, chega aí, milteira. Pô, milteira. E aí, bananeira, e assim foi. Né? Esse pessoal. E aí você assumiu, absorveu e acabou seguindo com essa... Sim, porque o nome banana, ele é fácil, né? O nome banana, ele para pronunciar é fácil, para guardar é fácil, a divulgação da banana é mundial, e essa realmente foi o tiro na perereca que eu queria. Agora, que curioso, há algum tempo, não vou dizer para você quando, saiu uma notícia: DJ Banana morre carbonizado. Eu tomei um susto. Que é isso? Entra na internet, que ainda deve ter essa notícia. É alguém do interior, tá? Depois eu vou tentar recuperar. Eu tomei um susto, rapaz. Falei, meu Deus, justo Banana. Aí, falei, peraí, ele não era chamado de DJ Banana. E hoje todo mundo é DJ, porque é mais fácil ser DJ do que outra coisa. O disc jockey lá dos meus anos 60, 70, quando eu comecei a me interessar por rádio, o disc jockey era o cara que apresentava programas musicais. Não era o cara que montava, não era o DJ que toca as músicas hoje nas baladas, era outra coisa. Então, a gente absorve coisas que vêm do exterior, né? Lá era disc jockey, o cara que tocava o disco, que apresentava o disco e tal, e aqui absorvendo também. Daí começou a separação, o que é comunicador, o que é locutor, o que é locutor comercial, enfim, aí depois veio o sindicato e separou essas funções dentro do nosso... É isso mesmo. Eu nunca fui bom para gravar comercial, não, viu? Texto, assim, comerciais, assim, eu nunca gostei de gravar. Você gravava alguns lá para a lojinha Jovem Pan, que eu me lembro. Eu escrevi textos para você fazer alguns comerciais. A chamada é legal, mas comercial, falar de um produto, nossa, eu não gostava daquilo. Porque na nossa época, colocava um disco e começava a gravar na fita de rolo. Então você não podia errar. Nossa senhora, tinha que ser de uma vez. Não podia. Hoje fica mais fácil, porque é computador, você errou, você edita, você faz. Pode continuar gravando, você fica ótimo. Né? Mas naquela época, não. Eu não gostava de gravar. Banana grava, meu Deus. Não podia errar mesmo. Era uma perda de produto. Isso era complicado. Bom, nós falamos de Ribeirão, que você esteve lá por causa da família, por causa do tio, não porque começou, porque nasceu lá. Depois, eu também ia passar férias no
no interior, sempre por causa de um tio ou de um parente que levava Meus a avós gente lá. lá, né? Eu ia para casa da minha avó, amava, né? Amava. É aquela fase boa da infância que dá para a gente aproveitar ou nas férias ou quando puder e depois vai. Mas como você mesmo disse, tem lá o pai tomando conta, então a gente tem que prestar contas, ó, vai estudar, não vai estudar, você isso, não você aquilo. Mas enfim, aí depois de Hertz, de Franca, você foi descoberto por São Paulo, é isso? Ou houve um intermédio, algo no eu meio? acho, eu não lembro como foi, mas eu acho que foi através do meu pai. Meu pai era uma pessoa que tinha muitos contatos. Ele era o braço direito do Henri Maxud, meu pai. Então ele tinha contato com pessoas importantes em São Paulo. Eu não sei que papo rolou. Filho, vem aqui em São Paulo, parece que tem uma rádio que para você vir conversar aqui com o pessoal, que era Pool FM, tinha acabado de inaugurar. A Pool FM, que hoje é 89, Rádio Rock, né? 89. 1994. Você está falando de Não, 1994. não. Bem antes, bem antes, bem antes. 84, não 94. Perdão, 84. 84. Claro. 84. 84. É isso aí. E aí eu fui para São Paulo, né? Em São Paulo eu fiz o teste lá na Pool e foi tudo lindo. Só que eu era o cara da madrugada, mas pelo menos eu já dei um salto gigantesco. Depois de 6 meses fazendo rádio no interior, Franca, eu dei um salto para São Paulo. Nossa, amigo meu do céu. Mesmo que eu fizesse a madrugada, na Pool, eu já estava trabalhando com os melhores profissionais que existiam na época. Sob a coordenação, a direção do Julinho Mazei. Eu já era fã. Vendo o cara conversar comigo e sendo meu chefe, nossa senhora, eu dava flores para ele, falando, pode levar para casa que é teu, né? Não tem problema nenhum. Trabalhar com DJs, com nomes, assim, o Iraí Campos, esse pessoal espetacular, o Grego, o Greguinho, nossa, saudáveis demais, são pessoas com que eu aprendi demais olhando. O Joca, na parte da manhã, o Edmir Rabelo, sabe, aquela coisa, eu chegava no estúdio com aquele calhamaço de jornal, botava em cima da mesa, assim, para poder começar o horário já dando informações e descendo a bucha, né? Trabalhar com César Filho. Nossa, só gente que eu admirava, só de escutar, eu escutava antes de, né, de estar no meio, e foi um grande aprendizado. Foi aí, depois de 6 meses, eu fui para Pool FM, trabalhava na parte da madrugada, eu e Paulinho Veronese, que faz hoje Shop Tour, né? Shoptime, alguma coisa assim, tal, garotão, bonitão, sempre foi galã, né? Mas gratificante demais entrar naquele estúdio da Pool com aquele carpete desta, assim, ó, altura, e você tirava o tênis para entrar no estúdio, aquele negócio, aquelas caixas enormes, era caceteira, né? Era caceteira. Nossa, aquela janelinha com o visual de São Paulo. Nossa, aquilo para mim foi espetacular. Era moderno, né? Estamos falando daquela região da Avenida Paulista, bem no comecinho, né? Na praça... Como é que é o nome da praça mesmo? Qual? Hein? A praça Qual onde ficava a Pool. Eu não sei o nome, é uma pracinha ali de esquina, ali, tal, no bem em prédiozinho. frente à antiga Sears, que hoje é o Shopping Paulista. Coisa que escapa da gente. Eu não gente. lembro o nome da praça, Já vem eu fui muito multado ali com o carro, né? Fui muito multado ali, eu deixava o carro meia-noite, eu saía da rádio, já estava com uma multa ali, porque não dava tempo. Eu vivia multado. Eram prédios antigos que não tinham ainda estacionamento, ou eram do time comercial. Bom, enfim, e aí, quanto tempo você ficou na Pool? Eu fiquei uns 8 meses. Por aí, uns 8 meses. E da Pool, eu fui para Transamérica. Foi para Transamérica? Transamérica, onde eu conheci
o Fernando Leonel, o Marcelo Zamarian, esse pessoal, o Pedro Filho também. E a gente, na época da Transamérica, não fazia ao vivo, era tudo gravado. E além da Transamérica São Paulo, tinha a Transamérica Brasília, que eram sedes próprias, né, da própria Transamérica. Era Brasília, acho que Rio de Janeiro, mais uma no Sul. Então a gente gravava. Curitiba, esse eu sei decorar. Esse eu sei decorar, porque logo depois eu fui para lá. A sede, São Paulo. Isso. As filiais, mas também próprias. Curitiba, mais para o sul. Depois, lá para cima, você tinha Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife. Isso. Nossa, eu gravava falas para isso, né? E a gente nunca entrava ao vivo, tal. Foi para Transamérica, né? E era muito engraçado trabalhar com esse pessoal, porque eu lembro que o Fernando Leonel, naquele estúdiozinho da Transamérica, tinha uma escadinha que ia lá para o porão, diziam que era mal assombrado, dizia que era mal assombrado aquilo lá. Eu cruzava com o Fernando Leonel sentado naquela escadinha, ele falava, eu quero ser mandado embora dessa merda aqui, ó. Eu quero ser mandado embora dessa merda. Cara, eu ria tanto com aquele grave espetacular falar um negócio desse, assim, e eu olhava e falava, por que ele quer ser mandado embora, cara? Por quê? Por quê? E foi isso, né? A Transamérica, mais um lugar que eu aprendi. Eu achava espetacular o sistema de produção da Transamérica na época. Se você tinha uma dúvida no inglês, no francês, no alemão, no italiano, sempre tinha um para poder te ajudar nisso aí. Achei fantástico essa minha passagem do início, e sempre com aprendizado, para sempre observar aquilo onde você trabalha, ver como é que é feito, aproveitar o conhecimento dessas pessoas mais antigas para a gente poder se moldar e poder ter um estilo próprio de comunicação, né? Cada um fala do jeito que é, cada um fala do jeito que tem que ser, né? E até eu aprender isso, que do jeito que eu falo, só eu vou poder falar, né? É mais fácil. E isso, quando eu descobri, aí fluiu demais a minha comunicação. Aí eu não precisei mais tirar um caquinho daqui, um caquinho de lá, pegar sempre os melhores, né? A gente escuta, pô, a fala de um, a fala de outro, fala, poxa, que legal, a gente pega uns caquinhos. Mas quando a gente descobre que a gente falando e do jeito que a gente é legal, passa a informação, aí a coisa floresce na tua vida. Quando eu dei aula de locução, eu falava isso para os alunos, seja você, não adianta, e se espelhe em alguém, tente pegar aquilo que é de bom, mas não faça do jeito que a pessoa fez, né? Use com as tuas próprias palavras. Isso, quando você conseguir, isso desabrocha e você flui normalmente e maravilhosamente naquilo que você faz. E assim que foi. Aliás, a gente poderia ser mais normal no rádio, né? Essa impostação de voz, essas coisas que exigem, às vezes, um tipo de trabalho, ou pela condição da posição da pessoa, ou porque ela é noticiarista, ou enfim, cada coisa exige. Os atores também têm que fazer colocação de voz e tal. Mas a locução, quanto mais normal e natural ela for, mais própria ela vai ser e mais próximo do coração do ouvinte vai chegar. A produção está me avisando aqui que a praça que nós omitimos o nome, não nos lembramos, é Praça Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, não justamente o homem. Faz tempo, viu, gente? Desculpa a produção. Ô, produção, desculpa, viu? Eu não lembro. Você disse 3 ou 4 vezes, e eu deixei passar também, para esperar um momento mais indicado. Porque aí em São Paulo, porque quando eu fui para São Paulo, quando a pessoa fala isso, é porque ela não está em São Paulo. Então, daqui a pouquinho, só se lembre de dizer por que é que você está falando isso, porque depois eu vou querer saber. Depois não, daqui a pouco já está. A gente começa a conversar, fica tão gostoso e quando olha no relógio... Isso é verdade, é verdade. Só lembrar depois de contar o que você está fazendo hoje e tal. E aí, vamos mais... Ainda tem um ponto importante para a gente falar da sua carreira,
que foi a ida para a Jovem Pan. Provavelmente você pulou para a Transamérica e da Transamérica já pulou para a Jovem Pan, é isso? Não foi, não. A Transamérica eu fui para a Antena 1. Da Antena 1, eu fui para a Antena 1, na época que ela era pop. Eu fazia naquele estúdiozinho lá. Aquele estúdiozinho ali na Consolação, né? Tudo apertadinho, de madeira. Eu fui o responsável por tirar a Antena 1 do ar. Porque a hora que eu estava no estúdio, de repente começou a fazer um barulho no teto. Falei, meu Deus do céu! Eu saí correndo, fui na parte onde tinha o transmissor. Ele estava fazendo tanto barulho que eu peguei a chave dele de liga e desliga. Eu desliguei tudo, fiz assim, ó, tuf, 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 tuf. Tirei a rádio do ar. Aí eu liguei pro seu Negrão lá, pro responsável, não lembro. Foi pro Sacomani, acho que foi pro Sacomani. O Sacomani era o coordenador e o Negrão era o diretor e proprietário. Isso. Eu tirei a rádio do ar. O transmissor estava fazendo um barulhão aqui, pensei que fosse cair na minha cabeça, né? Mas não pode, não sei o que lá. Eu sei que a rádio ficou fora do ar, acho que uma semana. Então eu acho que eu consegui salvar algumas coisas do transmissor. Com superaquecimento e tal. Mas eles costumam ter, os transmissores, um sistema de desligamento por garantia. Agora, se não foi isso, se você foi na chave, é porque a coisa era pior. Da Antena 1, eu enchi o saco São Paulo. Tipo assim, eu não conseguia um horário na parte da manhã, porque era muito difícil, muitos profissionais bons existiam na minha concorrência. Eu falava, pô, eu não quero mais isso na minha vida. Eu saí de São Paulo, larguei São Paulo, fui para Araraquara. Eu conheci o Toninho Montoro, que era o dono da TV Mulher, do Brooklyn, né? Depois da estátua do Borba Gato, descia lá, tinha TV Mulher. E do Toninho Montoro, né? Eu conheci o Toninho falou assim, Banana, Hamilton, né? O que você quer? Eu estou montando uma rádio em São Sebastião e eu já tenho a rádio de Araraquara, que é a Morada. O que você prefere? Eu falei, eu quero ir para Ribeirão Preto, né? Eu fui para Ribeirão Preto, fiquei lá mais 3 meses, aí o Paulo Pisani, da Clube FM, com o César Rosa, que estava na época lá com ele, eles foram até Araraquara e me arrancaram de lá e me levou para a Clube FM. Eita. Né? Nossa, minha vida de rádio é longa, velho. Aí você quer chegar no recorde ainda que não chegou ainda na PAN. Meu Deus do céu. Bem, aí fui para Ribeirão, onde virou Bananeira, né, onde virou Banana. Aí, resumindo, foi o Joca e o César Rosa de novo, que o César Rosa tinha ido para Bandeirantes FM, né? Eles foram me buscar em Ribeirão Preto. Falaram assim, entraram dentro da rádio, da Clube FM, falaram assim, olha, tô querendo que você vá trabalhar na Band FM. Eu falei, não quero não, cara. São Paulo não dá, não deixa a gente falar, não tenho espaço durante o dia, só fico de madrugada. Eu prefiro aqui eu tô bem, eu tô perto da minha família. Não, cara, eu quero você do jeito que você é aqui, com buzininha e tudo mais, em São Paulo. Porque isso não tem em São Paulo, né? Falei, então tá bom. Aí eu fui pra Bandeirantes FM. Na época eu tocava Black Music na Bandeirantes FM. Sim. Amigo do céu, putz, era onde eu te conheci, Luiz, naquela época, né? Do CDzinho, do início, sim, né? A Bandeirantes FM espetacular, cara, a rádio não saía do estúdio para nada, porque eu amava aquilo que eu tocava, eu ficava louco com aquilo que eu tocava. Aí o Joca, como assumiu a coordenação, antes do Lisandro Antônio, depois do Lisandro, aliás, o Joca assumiu, e a rádio começou a tocar samba. Então o samba não casava com aquilo que eu falava, não tinha muito a ver com aquilo que eu estava acostumado a fazer. Então eu gritava no ar, eu abri o microfone tocando a música do Jean Giovanni, eu abri o microfone e gritava no ar, o Joca me ligava, ele falava, Banana, não me ferra, Banana. Eu falo, Joca, não me ferra você, que você tá acabando comigo isso. Eu fui embora da rádio, eu saí da Bandeirantes domingo, segunda-feira eu estava estreando na Jovem Pan. Quem me ligou foi o Silvio Calmon e o Ricardo Henrique, que estava lá na coordenação da Jovem Pan. Foi quando eu fui para a Jovem Pan. Do dia para a noite, assim, de um domingo para uma segunda-feira. Fui almoçar com o pessoal tal, e falaram assim, aí, Banana, tá disponível? Eu falei, tô disponível. Quando é que você pode começar?
Ela falou assim, deixa eu pegar um pouco mesmo. Não, você já entra hoje depois do Emílio no ar. Eu falei, vocês estão loucos, cara. Como que eu vou entrar no ar depois do Emílio? Né? Eu não sei nem o telefone, nada. Banana, você sabe fazer isso. E eu entrei no ar no mesmo dia, na segunda-feira, na Jovem Pan, depois do Emílio. Tá? E foi rolando. Agora vai chegar a parte que eu acho que você quer perguntar. Eu paro por aqui. Não, a gente precisa falar. E nessa fase, eu tenho até um vídeo. Eu fui visitar você, gravaram lá. Eu estava assim, fragilizado por dentro. Falei, meu Deus do céu, o que vão fazer com esse rapaz? O que é que vão conseguir dele? Né? Vai ficar um troféu para a emissora? Ou ele vai ser execrado em praça pública? Ou ele vai sair dali para o hospital, para o pronto-socorro, etc, etc. Então, vamos falar da ideia do recorde, ou do recorde... Pois é. Ô, Luiz, espera um pouquinho. Você está me falando um negócio que eu não tinha pensado nisso. O que as outras pessoas do meio estavam achando. Porque, para mim, assim, eu estava levando numa boa. Agora, você disse um negócio interessante que eu não sabia. Sabe, que vão execrar o rapaz se eu não bater o recorde. Nem isso não estava passando pela minha cabeça, que eu não bateria o recorde. Eu ia bater o recorde. De qualquer maneira, eu ia bater esse recorde. Eu também acreditava que você conseguiria. Mas aí, lá dentro, lá no fundo, por gostar de você, por ser seu fã, inclusive, ficava assim, meu Deus, se não conseguir, será que vai ficar feio demais? Os caras vão... Porque é um risco que você corre. É um risco, realmente é um risco. Você está jogando com o conteúdo humano, com o seu lado saúde. Não era simplesmente, eu vou beber 5 chopps, vou comer 3 cachorros. Era outra coisa. Você tinha que passar de um determinado tempo, né, trabalhando, ficando lá inteiro, sem poder dormir absolutamente nada. Quando muito, você podia tomar um banho rapidinho, que devia ter lá um chuveiro com um banho frio, sei lá, e voltava né? Eu me lembro de certas coisas, nós conversamos lá. Agora, que você estava mais ureta do que você era no ar, não tenha dúvida, porque aquilo começa a mexer com neurônios. Aquilo começa a mexer aquela situação. Então, vamos contar por que você foi tentar quebrar o recorde de permanência de um DJ, de um locutor no ar. Quem que veio? Vamos lá. Eu acho que eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que quem começou com essa ideia, quem deu essa ideia para o Tutinha, foi o Julinho Mazei, né? Então, um certo dia teve uma reunião na Jovem Pan e surgiu essa ideia. E quem faria essa proeza seria o Emílio. Só que o Emílio chegou e falou assim: eu não vou ficar acordado. Eu não vou fazer nem por decreto-lei, né? Nem por Carvalho eu faço. Aí na reunião eu falei, eu faço. Todo mundo olhou e falou, banana. Falei, gente, pelo amor de Deus, cara. Quanto que tá o recorde? 48 horas. Pelo amor de Deus, 2 dias acordado é pra mim mesmo. Moleca, né? Molecão, né, cara? Nossa, 100% do vapor, né? Da banana, 100% sadia, imagina. Eu não dormia nem por nada. Aí, beleza, vamos lá, vamos começar a fazer a chamada. E, né, ele vai bater um recorde mundial, aquelas coisas, produções Jovem Pan espetaculares, né? O pessoal do AM gravando, tal, aquelas vozeirão legal pra caramba. Aí, no decorrer da chamada, saiu no jornal que um italiano de Toscana, um filho da mãe, tinha ficado 4 dias, 99 horas no ar, lendo um livro. Então, de 48 horas, dobrou, né, cara? Isso no decorrer de quando estava rolando já a chamada. Eu parei assim, falei, de 2 dias foi para 4 dias. Aí eu me coloquei como se fosse um adolescente no Carnaval da Bahia. Porque você, quando vai para o Carnaval da Bahia, você não volta mais para casa, você fica na rua e não dorme mais, né? Você cai com o beijo na sarjeta, né? Que é isso, velho? Mas foi isso do jeito que eu quis levar. E a chamada começou a rolar, o recorde foi, eu comecei a me preparar.
eu ia para uma academia, mas para chamar atenção mesmo, eu não tinha noção para nada mesmo, né? E a coisa foi tomando um certo volume, não do início, né? Eu lembro que no primeiro dia foi sossegado, foi lá no Shopping Paulista isso, né? Que armaram tudo para poder ver o pessoal, tal, as pessoas pudessem acompanhar o evento para dar um incentivo. O Beto Rivera, cara, era muito engraçado. O Beto Rivera achava que eu estava dormindo de madrugada, que era gravado. E não podia. Era engraçado. Ele está dormindo, não pode, está dormindo, né? O shopping ficava aberto para público, mas em compensação, aquela área tinha sido determinada lá que era para ficar fiscalização em cima. Sim, tinha. Era filmado aquilo, era tudo filmado, né? Tinha o pessoal que ficava de madrugada, sempre com câmera em cima, o pessoal da Jovem Pan também me ajudando bastante. Eu era monitorado, com telemetria direto. Eu achava muito legal que no shopping, às 10 horas da noite, ele fechava, né? O shopping fecha às 10 horas. Então começava a limpeza no shopping. E dentro do shopping, o pessoal começava a passar aquela máquina com sabão. Eu saía do estúdio correndo e me escorregava naquilo, como se fosse alpendre da casa da avó, que você escorrega assim, ó. O pessoal gritava, você vai quebrar a perna, você vai quebrar a perna, vai quebrar o braço. Eu não sei, eu dava risada, cara. Isso na madrugada. Agora, você comentou também um lance interessante, que era tomar banho. No Shopping Paulista, no último andar, tinha a parte chuveiros, né? Então, eu ia tomar meu banho também, onde tinha a Voz do Brasil. Naquela época tinha a Voz do Brasil, que era obrigatório colocar a única hora que eu não estava no ar. Então, eu aproveitava e ia tomar um banho gelado, como você até disse, eu tomava um banho gelado, mas só que é aquele banho de vestiário. Junto comigo, tinham 60 pessoas me olhando tomar banho. E eu não estava nem aí. E era um frio na época em São Paulo. Pelo amor de Deus, então imagina a banana estava maçã, né? E eu não estava nem mais esquentando a cabeça, porque a cada piscada que eu dava nos olhos assim, era uma viagem, amigo. Aquilo eu já começava a viajar, como se estivesse num sonho. Aí eu pedia pro pessoal da equipe que estava comigo, tal, me dar tapa nas costas, assim, ó. Me dá tapa nas costas, pelo amor de Deus, eu preciso, né, acordar. De apagar é grande, claro. Porque a cada piscada que você dá, é uma viagem, velho. Nunca tinha passado por isso. Tem que colocar realmente o palitinho para ficar assim, ó, né? E o pior horário que dava isso em mim, aquela bodeada, era das 5 da manhã até as 7h30, 8 horas da manhã. Que vem essa coisa que te derruba, né? E depois, durante o dia, você anima de novo. O relógio que loucura. Aí, do segundo para o terceiro dia, as coisas, o fantástico que era para incentivo até da minha permanência em ficar acordado, quando vinha o Pânico no ar, o Emílio botava o pessoal no ar, o dono do Monfarrege Hotel. Olha a banana aqui do Monfarrege, você como vai virar uma estrela internacional, você vai passar uma semana aqui na suíte presidencial, com tudo pago, não sei o que lá. Aí entrava o dono da Gradiente. Banana, você está ganhando não sei o que da Gradiente, o pau. Aí eu comecei a falar da Bamerindos. Na época, a Bamerindos, o banco, ele tinha um slogan: o tempo passa, o tempo voa e tudo continua numa boa. Eu comecei a usar isso, né? O tempo passa, o tempo voa e o banana continua numa boa. A Bamerindos começou a dar R$1.000 por hora, ou R$5.000 por hora, a cada hora que eu estivesse acordado, para incentivar a bater o recorde. E teve esse incentivo das pessoas. O clube de lojistas do shopping também me presenteando com um monte de coisas, sabe? Todo mundo tornou um negócio gigantesco. Do terceiro para o quarto dia, eu perdi a voz. Então, eu comecei a falar assim na rádio, tal, pau. Meu Deus do céu. Eu querendo falar e a voz não saía, né? E isso me deixava nervoso. Eu ficava nervoso com isso. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu lembro que no domingo, no dia do recorde, no Shopping Paulista, eram
tantas pessoas na parte central do shopping, onde estava o estúdio de vidro montado, as escadas, os andares da parte de cima, eu visualizo isso assim, como se fosse agora. As pessoas caíam na minha frente, elas caíam assim, ó, tum, 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 caíam de tanto aglomeração, crianças caíram, né? Desmaiavam. O pessoal começou a bater naqueles parapeitos da escada de vidro, começou a quebrar, cara. O Tutinho olhou para mim e falou assim, Banana, pelo amor de Deus, você bateu o recorde. O Tutinho, eu quero ficar 100,9. Mas, Banana, de repente, de um lance legal pode virar uma desgraça. Eu falei, Tutinho, você quer que eu pare? Ele falou, quero. Parei. Eu parei, falei para todo mundo, parei, já tinha batido o recorde, né? Foi aquela festa, aquela loucura, champanhe, joguei champanhe em cima do equipamento todo, aquilo seu fumaça, cara, não sei nem como, não sei, sabe? Joguei Ayrton Senna. Eu me dei o ar de Ayrton Senna, foi, sabe? Não, mas realmente era um grande feito seu. Você se lembra quantas horas e quantos minutos você ficou no ar para conseguir esse recorde? 99 horas, 43 minutos. Exatamente. Eu poderia muito bem ter ficado 100,9, sabe? Mas o estúdio ali, Luiz Fernando, meu Deus, ele estava indo para lá e para cá, o estúdio assim, ó. O Tutinha, meu Deus, vai virar uma desgraça isso, Banana. Você bateu o recorde, tá lindo. E esse foi oficializado o recorde mesmo nacional. Porque depois eu tive que fazer exame antidoping, né? E eu tenho cara de maluco. Faz exame. Tem que comprovar que você não estava dopado. E qualquer substância que você tenha consumido em até 5 anos, ele acusa. E a dona da Unicor, na época, estava preocupada. Eu tenho cara de louco, né, cara? Todo mundo fala assim, pô, Banana é muito louco, o cara é muito louco, consumiu alguma coisa. A dona do hospital chegou assim, que estava cuidando tal, da minha parte de saúde, ela falou assim, Banana, você consumiu alguma coisa que você tem cara de maluco. O nome da minha empresa está em jogo. Falei, o nome da empresa da senhora, o meu nome, o que o meu pai deu e o da Jovem Pan estão tudo em jogo. Eu nunca ia fazer eu nunca faria isso com ninguém. Fui lá, fiz um xixi no potinho, com aquele número gigantesco, né? Foi lá para frente dos médicos e deu tudo negativo e não era para dar positivo nunca jamais, porque eu sei a responsabilidade na época que tinha, né? O que preocupava mais era o seu estado físico depois disso, porque você fica debilitado, não dá para almoçar direito, não dá para descansar. A reposição das células, que é feita naturalmente pela vida da gente, pela própria natureza, quando você dorme, quando você vai repousar, né, muita coisa deixou de acontecer na sua vida porque você não parou. Então, tinha que ter combustível, e o combustível que era um pouco descanso para refação de células e tudo mais. Bom, quando eu fui para o hospital, eu saindo de lá, a hora que eu entrei no elevador, foi muito engraçado a hora que eu saí do estúdio e fui a caminho do elevador para poder sair, né? Bateu o recorde, abriram assim um corredor de pessoas, né? Para eu poder passar e chegar ao elevador. Tinha televisão do mundo inteiro ali no momento, né? As do Brasil e do mundo inteiro. Então, a hora que eu entrei no elevador, todo mundo entrou no elevador de televisão, a parte... Aí eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer para poder sair daqui? Eu me joguei, eu falei assim, eu morri, eu me joguei, ele desmaiou, aí todo mundo abriu, assim, eu consegui passar, né? Ele foi, então, eu fui pro carro da ambulância ali, ainda bem que eu estava acordado, porque se eu tivesse desmaiado, o cara tinha quebrado meu pé, porque eu tenho 1,93 m, e a hora que ele me colocou na ambulância, na parte de trás, assim, os meus pezinhos ficavam pro lado de fora. Sobrou, né? Ele fechou e batia no meu pé, aquilo. Ainda bem que eu encolhi a perna para ele poder fechar. Eu falei pro cara, liga a sirene e vambora. E, pô, eu não dormia mais. Eu não dormia. Até no hospital, eu não dormia mais. Que coisa, né? Precisei tomar injeção na veia para dormir e a minha veia estourava. Nem injeção pegava. E eu não dormia mais. Engraçado isso. Eu não dormia. O homem que não dormiu jamais. Fui eu, no momento ali. Vou fazer uma proposta para você. Lá vem.
Olha como tem conversa, olha como tem coisa para a gente contar. Você vai tirando lá de dentro e eu vou me interessando, porque eu não sabia de detalhes. E o importante não sou eu, não é só você, é todo mundo que está vendo a gente, que está ouvindo a gente no podcast e que está se deliciando com essa situação, que talvez eles não tenham visto, não tenham ouvido. Então, eu vou fazer um desafio, uma proposta, você não precisa quebrar recorde nenhum. Nós vamos marcar um outro dia e um outro horário e vamos conversar mais um pouquinho sobre a sua carreira, a sequência dessa carreira e mais... porque hoje é verdade. Porque senão vai ficar tudo truncado pela metade. E outra coisa, contar por contar, você só vai dizer onde você está hoje e o que é que você está fazendo e já terminou o nosso tempo. Fala aí. Tá bom. Eu estou em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, deixei São Paulo pela qualidade de vida da minha família. Estou morando numa cidade chamada Jaraguá do Sul. Eu estou no meu estúdio, que é um estúdio de rádio, onde eu gravo um programa para poder sobreviver, chamado Banana Show, que através do site da superaudio.com.br, que é um produto que de segunda a sexta o rádio pode ter, o Banana, da forma que quiser. É uma hora que eu toco não só música dançante, eu toco de tudo que é bom. Pode ser nova, velha, rock, reggae, nacional, lançamento, o Banana Show, sabe? É o que eu faço hoje para poder sobreviver e graças a Deus está dando certo. E todo mundo quer ter o Banana na rádio, mas nem todos têm a grana e o salário para poder me dar com aquilo que eu acho que eu mereça. Entendeu? E hoje, graças a Deus, para as rádios que querem ter o produto Banana Show, é muito barato. É só entrar no site da superaudio.com.br, se quiser eu falo até valor. Para rádio, FM, AM, eu estou hoje com 35 rádios no Brasil, e mais 3 rádios, uma no Japão, uma na Itália, e a do Mazei lá em Miami também. É isso aí. Muito bom. Tá bom, Banana, eu queria falar mais, mas não... Não, nós vamos falar mais numa outra oportunidade, quando você tiver um tempinho, a gente marca e volta a conversar. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo papo. Estou com muita saudade, viu? Estou com muita saudade de dar um abraço. Eu vou te visitar um dia aí. Eu vou te visitar um dia, eu prometo. Eu não conheço Jaraguá do Sul, é uma das poucas cidades do estado de Santa Catarina que eu amo, que eu gosto muito, que eu não conheço, mas eu vou aí. Abraço grande, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. E parabéns pela sua história. Até mais. Obrigado. Você demais. Feliz em estar participando aí. Vamos fazer melhor na próxima. Até mais. Foi o nosso Hamilton Vessi Teodoro que contou um pouco da sua história e ele promete voltar. Nós já estamos além do tempo regulamentar, então, um abraço e obrigado.